Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alex Júnior e hoje nós temos mais uma aula para vocês. Vamos pintar esse trabalho aqui usando tinta acrílica. E aí, ficou curioso para ver a nossa aula de hoje? Então deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho enquanto eu rodo a vinheta. É isso aí, gente. Então vamos às nossas cores, as cores que nós vamos usar na nossa pintura de hoje. Lembrando que são tinta acrílica, a gente usou uma tela 80 por 60 e as cores são o branco, que é esse pote maior aqui, aí nós temos o verde oliva, verde inglês, azul cerúleo, violeta permanente escuro, violeta cobalto. Mais na frente nós temos o orquídea, o rosa magenta, que é o 1015, essa cor aqui, tanto essa, o 1015, como o 1009, que é o magenta e o laranja, são cores fluorescentes da Cofix, tá? As outras todas são da Acrylex. Continuando aqui, a cor 302, que é o amarelo escuro, o 310, que é o carne, o sombra queimada e por último o vermelho Veneza, tá bom? Nós usamos aqui alguns pincéis chatos. Hoje nós vamos usar o pincel leque, que é esse aqui, um filete número 0, e esses outros aqui, os chatos menores do que esses outros aqui. Por último aqui nós temos o médio acrílico, que é muito importante, lembrando que nós diluímos a tinta com ele, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa pintura. Inicialmente a gente vai mostrar aqui o rascunho da nossa pintura. Lembrando que você pode fazer esse rascunho com carvão vegetal, ok? Iniciando aqui a pintura, a gente começa pintando o céu, como sempre. Então nós vamos espalhar o azul cerúleo em algumas partes da tela. A gente usa um pincel chato para fazer isso. E em seguida nós vamos começar na parte onde não foi colocado o azul, nós vamos espalhando o branco. Não tem problema se já for misturando um pouquinho, né? Vocês percebem aí que já começa uma certa mistura entre o branco e o azul. Um pouquinho de laranja aqui no canto superior direito do trabalho. A gente, por enquanto, está só espalhando, tá? E agora nós vamos começar a fazer aquelas pinceladas em X. Nós vamos utilizar um pincel chato grande, pode ser o 22, 26, e vamos trabalhar as pinceladas em X para mesclar uma cor com a outra. Isso vai dar um toque suave ao trabalho, ao céu. Por último, a gente pega um pincel chato pequeno e nós vamos delinear algumas nuvens aqui. Usando mais uma vez a cor branca, tá, pessoal? A gente coloca pouca tinta no pincel e vai espalhando ele na tela vagarosamente. Então, o céu já está finalizado, nós vamos começar agora as montanhas de fundo e para isso nós vamos usar o violeta cobalto, um pouco de carne e um pouco também do verde oliva, pouquinho. A parte de cima das montanhas a gente tenta deixar ela mais clara, tá? A parte de baixo um pouco mais escura. Na parte de baixo a gente usa mais o cobalto, o violeta cobalto com o verde oliva. Na parte de cima mais o carne, a cor carne. E depois nós esfumamos ela
fazendo uma mescla da tinta aplicada no céu com a tinta aplicada nas montanhas. Vamos partir para outra montanha. A gente faz uma de cada vez. Essa técnica eu adotei e gosto muito, principalmente para as pessoas que estão começando a pintar. E também para quem está trabalhando com tinta acrílica. É importante você fazer uma parte da tela de cada vez, porque senão a tinta, apesar de que você use o retardante, né, a tinta vai acabar secando e você não vai conseguir fazer uma pintura interessante, uma pintura bonita. Então já finalizamos a parte das montanhas e nós vamos começar essa vegetação aqui ainda de segundo plano. Nós vamos usar nesse momento o violeta permanente escuro juntamente com o verde oliva, tá? Na parte de baixo da vegetação. A parte de cima a gente já pode começar a aplicar um pouquinho de verde inglês, é o que a gente está fazendo nesse momento. Então a gente vai espalhando vagarosamente na tela. A gente vai espalhando essas cores. Então a gente vai usar esse pincel, pincel chato pequeno, para fazer pequenas batidinhas na tela. A gente percebe aí que vai meio que misturando a parte escura com a clarinha. Nós vamos fazer essas batidinhas com o verde inglês e um pouco de amarelo escuro, né? O amarelo número 302 da Acrylex. Então a gente vai fazendo essas batidinhas e misturando uma cor com a outra. A gente vai completando essas lacunas que nós deixamos quando estávamos usando a cor mais escura, né? E agora nós estamos completando com o verde inglês e o amarelo escuro para dar esse efeito de vegetação. Para quem tem dúvidas, pessoal, é só deixar nos comentários que a gente vai tirar, tá bom? Agora nós vamos começar a pintar o primeiro plano e nós vamos usar as cores laranja e verde inglês, até um pouquinho também, se você quiser, coloca um pouquinho de amarelo escuro, e vamos pincelar para nós montarmos o primeiro plano da pintura. Esse gramado aí que a gente está fazendo, a gente está usando o verde inglês, o amarelo escuro. Em algumas partes nós vamos fazer aquela mistura de violeta permanente escuro e o verde oliva para aplicar no gramado. Então nós vamos usar esse pincel aí, um pincel mais alongado, para nós, vamos dizer assim, unirmos a tinta. Nós vamos usar pinceladas em círculos, tá? E vamos unir toda a tinta que a gente colocou no trabalho. Algumas partes também desse gramado a gente usou o vermelho Veneza, tá, gente? Essa cor mais parecida com a cor de terra.